Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que esteja tudo na paz por aí. Por aqui a gente segue, graças a Deus, na paz de Deus. E aí eu já vou te pedir assim, para não perder tempo, que você faça 3 coisas por mim nesse vídeo. A primeira delas é que você curta essa página, se inscreva nela, para que os meus vídeos possam chegar para você com mais frequência. Se puder, até se inscreve aí no sininho, porque assim que eu postar você já vai ficar sabendo. E principalmente, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você acha que vai se sentir impactada, né? Que vai ser importante de entender e compartilhar junto com a gente, dessa comunidade que está crescendo, propagando a palavra de Deus, tá certo? Hoje, Dia das Mães, né? Não foi um dia instituído por Deus, mas foi um dia instituído por homens, né? Todo segundo domingo do mês de maio a gente celebra para comemorar a importância que tem as nossas mães, nós que somos mães, né? A nossa importância. Afinal de contas, gente, gestar é uma dádiva, né? É um dom. E a gente só pode ser grato a Deus por isso, e a gente tem que ser grato a Deus por isso todos os dias. Mas se existe um dia aí especial para que a gente possa fazer isso, então que façamos. Como é Dia das Mães, nada melhor do que a gente falar sobre mães na Bíblia. Tem um monte de mães importantes na Bíblia. Eu poderia passar horas falando sobre várias aqui, mas eu escolhi 2 mães muito importantes, muito especiais, para que a gente pudesse se inspirar na vida delas. A primeira delas é Ana. Nossa, como a vida de Ana sempre me impactou, sabe? Desde que eu era adolescente e comecei a estudar um pouquinho sobre Ana, me impactou muito o que Deus fez através da vida dela. Então eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês aí, Samuel, certo? Do capítulo 1, a partir do capítulo 1, e o versículo 1 também, que diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efraimita. Importante a gente saber a genealogia, né? A Bíblia traz muito essa questão, né? Tem livros exclusivos para a gente entender a genealogia aí do pessoal, do povo de Deus. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Só um adendo, né? Para ficar muito claro que isso era permitido lá atrás, tá, queridos homens? Hoje não existe isso de ser permitido que o homem tenha mais de uma mulher. Então respeitem as suas esposas. Mas sigamos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Então Penina era uma das mulheres de Eucana, certo? Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha fechado a madre, e a sua rival excessivamente a irritava, para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha fechado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, sempre que ela subia à casa do Senhor. A outra assim a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás tristes o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não subirá navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, só se movimentavam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse:
Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte bebi. Porém, derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e retornaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o nome Samuel, porque dizia: Eu o pedi ao Senhor. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que o desmames. Tão somente confia o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e o levou à casa do Senhor, a Siló. E era um menino ainda muito criança. Vou continuar não, porque senão essa história me emociona, e a gente vai ler até Apocalipse, contando dessa história de Ana. Gente, naquela época era muito comum, né, que existisse casamentos bígamos, digamos assim, na nossa linguagem de hoje. Era comum, era natural, era normal, certo? Então Elcana, ele era casado tanto com Ana quanto com Penina, mas ele amava Ana. Ele era casado com Penina porque Penina gerou filhos, né? E naquela época era muito importante que a mulher gerasse um filho homem. Não sabiam eles, né? A gente só veio descobrir com o tempo depois, com o avanço da ciência, de que nem é a mulher quem escolhe, né? Digamos assim, o sexo do neném, mas o homem. E isso aí é uma questão biológica, aqui não vem ao caso explicar. Mas naquela época acreditava-se muito nisso. Então, Elcana, ele tinha filhos somente com Penina. E vocês podem imaginar a humilhação que Ana passou por Penina. Imagine que Penina passava o tempo inteiro esfregando na cara de Ana que ela tinha filhos e Ana não poderia ter. Como se aquilo ali fosse prova do amor de Elcana por ela e que Elcana não amava Ana, enfim. E, gente, nós somos mulheres, né? A gente sabe o quanto que desestabiliza certas coisas na gente. Imagine quantas vezes Ana perguntou ao Senhor: Senhor, por que não eu? Né? Por que eu não posso gerar filhos? Por que tu não me dá um filho? Por que tu não me dá um filho homem para que eu possa agraciar o meu esposo? E mais uma vez eu repito, Elcana amava Ana. Ele tinha um amor muito maior por Ana. Mas ele respeitava, obviamente, Penina. Mas Ana foi muito humilhada, muito humilhada. Grande foi o processo de preparação que o Senhor permitiu que Ana passasse até que ela gerasse Samuel. E nós conhecemos quem é Samuel, né? E quem é Samuel nessa história. Samuel que ouviu a voz de Deus, Samuel que foi um sacerdote, enfim. E ela fez um voto a Deus, né? E ela disse: Senhor, eu preciso de um filho. E se tu me deres o meu filho, eu prometo que eu vou devolver a ti. E essa é a primeira mensagem que eu quero que a gente, nesse Dia das Mães, entendamos. Os nossos filhos, eles não nos pertencem. Dói no coração humano, né? Sabermos disso, entendermos isso. Mas quando eu olho para minha filha todos os dias, especialmente na hora que ela tá dormindo ali, eu tô com a minha mão estendida sobre a vida dela, eu digo para ela: você não me pertence. O Senhor me emprestou você. E que eu possa, o tempo inteiro, né, te ensinar aquilo que Jesus quer que eu te ensine, porque daqui a pouco
o teu ministério vai iniciar, que Jesus vai te levar para lugares altos, porque foi assim que ele me prometeu. Mariana, especificamente, né, minha filha, ela foi de uma gestação muito conturbada. Eu tinha acabado de casar, eu tinha 2 meses de casado, quando descobri que estava grávida, não planejava para aquele momento, mas Mariana veio. E quando eu descobri que estava grávida de Mariana, eu já estava sofrendo um princípio de aborto. Então foi um zererê. Eu não queria jamais perder a minha filha. E eu lembro que naquele tempo, eu muito desesperada, precisei ficar afastada do trabalho, tomando remédios caríssimos. Meu marido estava desempregado na época, eu afastada do trabalho, enfim, a gente precisou contar com a nossa família, né? Com a ajuda da nossa família. E nós não casamos para isso, a gente casou muito bem estruturado financeiramente, mas sem pensar em filhos naquele momento. Mas Jesus mandou Mariana. E o Senhor disse para mim o seguinte: ei, eu tenho algo na vida da tua filha. Ela não pertence a você, ela pertence a mim. Então, no momento oportuno, vou eu levá-la a lugares altos. E aí eu comecei a entregar a vida da minha filha a Deus. E assim fez Ana. Ana, mesmo tendo o sonho durante tantos anos, mesmo com tanta humilhação que passou na mão de Penina, ela poderia ter simplesmente dito: não, Senhor, tu me deu, agora é meu, e acabou-se. Mas não, ela prometeu e ela cumpriu. Depois que Samuel deixou de ser amamentado, Ana pegou Samuel, entregou ali, né, no templo, a Eli, ao sacerdote, e disse: pronto, ele não é meu, ele é do Senhor, e grandes coisas o Senhor vai fazer por ele aqui. Claro que Ana não abandonou seu filho, é claro que Ana estava o tempo inteiro ali, é claro que Ana acompanhou o crescimento, é claro que Samuel sabia que Ana era sua mãe, mas aquilo que Ana prometeu ao Senhor, ela cumpriu. Porque aquilo, antes mesmo dela prometer algo ao Senhor, o Senhor prometeu a Ana. Então, que a gente possa lembrar que o Senhor é um Deus de promessas, e não é de promessas vãs, como esse mundo. Ele é um Senhor de promessas que cumpre. E que mãe foi Ana, capaz de entregar o seu filho como promessa, como entendimento de que o Senhor apenas emprestou Samuel a ela. E que ela cuidou, né? E que ela mostrou a Samuel, sim, os caminhos, as diretrizes, mas aquilo que não estava mais sob o controle de Ana, estava sob o controle do Senhor na vida de Samuel. Então Ana é um exemplo de mãe a ser seguido nas nossas vidas. Desde quando eu sou adolescente, que eu ouço essa passagem, né? Essa história de Ana e de Penina, eu lembro o quanto que o Senhor é bom, sabe? E que não importa quantas Peninas existam aí tentando, né? Pagar de que tá tudo bem, tomando, digamos assim, a nossa família, postando nas redes sociais que tá tudo maravilhoso, que tá tudo tranquilo, né? E que pode gerar filhos e que tem uma família abençoada segundo o Senhor deu. Não, não, não. Aquilo que o Senhor deu é nosso, a nossa família nos pertence. Não existe nada nem ninguém que seja capaz de tomar aquilo que é nosso. Nada. E é nisso que a gente pode descansar, né? E a outra mulher, como eu disse, tem uns tantas outras, mas eu escolhi uma mulher muito especial ao meu coração. E ela se chama Maria. Maria era uma jovem de aproximadamente 14 anos. Essa era a época que as adolescentes, né, pré-adolescentes pra gente, casavam naquela época. E Maria estava prometida a José. E aí existia muito, né, essa história de casamento arranjado, mas acredita-se muito que Maria e José se gostavam, de fato. E essas mulheres, elas tinham o hábito, né, de obedecer e de casarem virgens. Não é casar virgem, gente, como todo mundo prega aí, como sendo uma doutrinação. Não, o Senhor sabia exatamente o que estava falando, né? Afinal de contas, o sexo fora do casamento, ele pode trazer inúmeras coisas, inclusive uma gravidez indesejada, que é a mínima coisa, o mínimo dos mínimos, certo? Mas outras coisas, doenças, falta de responsabilidade moral, afetiva, espiritual, para criar um filho. E aí Maria, pronta para noivar com José, acredito que naquela euforia, sei bem disso, antes de casar, a gente tá naquela euforia de chega logo o casamento. E aí de repente ela é surpreendida com o anjo. E o anjo diz a ela que ela está gestando. E Maria com certeza ficou assim:
como assim eu tô gestando? Né? E o anjo explicou para ela que era do Espírito Santo e que aquele que nasceria do ventre de Maria vinha para salvar a humanidade. Maria não seria uma mãe qualquer. Maria não seria a escolhida qualquer. Maria seria a mãe do Salvador deste mundo inteiro. Imagina a responsabilidade de Maria. Agora, além de imaginar a responsabilidade de Maria, imagina o que passou na cabeça de Maria. Numa sociedade que não iria entender, numa sociedade que iria julgar, numa sociedade que certamente iria dizer que, opa, não esperaram não pro casamento não, viu? Maria e José já foram lá e já engravidaram. E Maria ficou preocupada, obviamente, mas o Senhor prometeu que cuidaria de tudo. E assim como o anjo apareceu para Maria, ele apareceu para José em sonho. E disse para José que Maria iria estar gerando o Filho de Deus, né? Que seria gerado pelo Espírito Santo. Que José cresce, que José tivesse tranquilidade e que apesar de tudo que eles pudessem ouvir, eles apenas confiassem no Senhor, porque o Senhor iria prover todas as coisas. Aquele bebê que estava no ventre de Maria, ele era especial. E nenhum outro seria gerado por eles, porque eles tiveram sim outros filhos, seria tão especial, tão importante, tão impactante para as nossas vidas até hoje. E que obediência, gente. Que obediência de Maria. Que obediência de José. Eu fico pensando que eu teria dito, tá repreendido em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero não, porque eu acho que eu ia pensar, o que o povo vai dizer? Ninguém vai acreditar em mim, né? E às vezes a gente fica pensando nisso. O povo já fala misericórdia. Ninguém vai acreditar em mim, eu vou dizer que tô grávida do Espírito Santo. E se eu chegasse pro meu marido e dissesse, olha, tô grávida, sem a gente ter feito nada, ele tinha dito, amada... Que conversa é essa? Você tá ficando doida, né? Mas que fé, gente, que intimidade, sabe? E outra coisa importante de a gente notar, o Deus que fala com um, ele fala com o outro. O Deus que confirma algo a um, ele confirma outro. Recentemente a gente passou por uma situação muito complicada. E às vezes eu via, e eu vou contar bem mais breve, já tá chegando o dia aí, o Senhor tá preparando esse testemunho. E eu via circunstâncias assim, voltadas de cabeça para baixo. E o Senhor dizia assim, não, persista, fui eu que te dei, persista. Até que um momento, eu acho que eu passei umas 3 horas de madrugada de joelhos no chão. E eu disse assim, Senhor, assim como tu fizesse com José, eu creio que tu és o mesmo Deus. Se tu estás falando comigo, tu vais confirmar com meu marido. E assim aconteceu, de uma forma muito inusitada, que eu acho que ele é quem vai contar isso para vocês futuramente, na verdade já. Mas o Senhor confirmou, porque ele confirma. Mas nós precisamos ter fé. E Maria gerou o grande amor de nossas vidas, não só o amor da vida dela, mas o grande amor de nossas vidas, Jesus Cristo. Maria cuidou de Jesus, Maria educou Jesus, Maria levou Jesus para a igreja, Maria esteve o tempo inteiro sensível à voz de Deus para ouvir o que é que Deus queria que ela fizesse com Jesus. Maria foi mãe de Jesus, mas ela também obedeceu a Jesus, sabendo da soberania que ele tinha, de que ele não era um filho comum, ele era Jesus, ele era o próprio Deus. E que privilégio, né? Diante de tantas mulheres, escolhida para gerar o Filho de Deus. Então, muita gente, né, critica Maria, porque é idolatrada, porque não sei o que, nananã. Maria precisa de todo o respeito, de todo o nosso amor, precisa de toda a nossa inspiração. Quem dera ter o coração de Maria para que eu pudesse ser digna, né, de gerar o Filho de Deus. Diante de todas aquelas mulheres, ela foi a escolhida. Então o Senhor sabia do coração de Maria. Ele sabia por que ele iria confiar a ela. O seu filho, o seu único filho, que iria passar por tudo aquilo, que iria sofrer e que iria ter quem? Maria. Maria para encorajar Jesus no primeiro milagre, quando ele transformou água em vinho. Maria para acompanhar todo o ministério de Jesus e principalmente Maria para orar incessantemente por Jesus. Mesmo quando ela não entendia nada, ela estava ali orando. Maria para assistir à morte de cruz do seu filho, e eu imagino que dor que ela deve ter sentido. Mas Maria para entender que ao terceiro dia aquele filho ressuscitaria e reinaria para todo sempre. Então, que a gente possa se inspirar nessas mães
né? Que a gente possa ter um coração sensível como Ana teve, de acreditar que o Senhor cumpriria a sua promessa, pudesse passar quantos anos fosse, e que ela pudesse, e que a gente possa amar aqueles que nos perseguem, né? Como Penina perseguiu tanto, como Penina humilhou tanto Maria, como Penina nos dias de hoje, né, mandaria tanto SMS, tantas fotos dela lá com o marido, certamente, né, iria entrar em contato, iria deixar tudo muito às claras. Fica a dica aí. Ana preferiu ficar ficar esperando em Deus, e a recompensa veio. Samuel nasceu e ela foi uma excelente mãe. E Maria, podendo passar, e passou, né, por todo o julgamento, não só ela, como José, por todo o julgamento, por toda a humilhação social. Se hoje a sociedade julga, imagina naquela época, gente, né? Então, por tudo, sabe, que ela pôde passar, ela decidiu obedecer. Ela disse, não, se o Senhor me disse, está dito, e não importa o que eu tenha que passar, eu vou cumprir, e eu vou ser a mãe desta criança. Então, que a gente possa refletir, que sejamos mães, né, para aquelas que já são como eu, segundo o coração de Deus, ouvindo o tempo certo em que o Senhor quer nos direcionar, assim como Ele fez como Ana. Que a gente possa entender que os nossos filhos, eles não nos pertencem, eles são emprestados, como era Samuel. Que no momento certo eles seguirão seu ministério em nome de Jesus. E que a gente possa ter um coração sensível, quebrantado, que não ligue para os julgamentos dessa sociedade, mas que obedeça a palavra do Senhor, assim como Maria obedeceu. E no final das contas, todos os frutos venham do céu, porque o Senhor se alegra com o coração contrito, com o coração alegre, com o coração obediente. E que esse Dia das Mães, e todos os outros, porque todos os dias de fato é Dia das Mães, só quem é mãe sabe como é, né? Fica aqui até a dica, né? Dia domingo eu queria acordar um pouquinho mais tarde, sabe, pai? Mas que a gente possa ter um coração cheio do Espírito Santo, que a gente chame o Espírito Santo o tempo inteiro para nos direcionar, né? Porque nós somos falhos. Às vezes eu quero gritar, eu quero surtar, eu quero que as coisas sejam feitas na minha hora. Eu tenho uma intolerância, vou confessar, com bagunça. Eles são muito bagunceiros. Eu tô o tempo inteiro aqui tentando administrar isso, mas tenho pedido a Deus muita graça, muita sabedoria, né? Para que a gente possa administrar. Porque mais importante do que tudo isso, gente, é que a gente possa desfrutar em família da graça, do favor, da misericórdia do Senhor. Então, quando eu vejo a gente juntos, compartilhando disso, quando eu vejo a gente contando os nossos próprios testemunhos para nós mesmos, para que lá na frente a gente possa, no momento certo, né, no momento oportuno, a gente possa externar tudo que Deus fez, tem feito na minha casa, através da minha vida, do meu marido, da minha filha, eu fico muito feliz e com o coração muito grato. Se eu for contar quantos dias eu choro aqui agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por todas as promessas que Ele tem cumprido. Nossa, são todos os dias. São várias horas por dia. Viu? Então, felicíssimo Dia das Mães, que o Senhor te abençoe muito, que nós possamos encontrar na palavra de Deus, porque aqui tem todas as respostas, aqui tem todos os exemplos que a gente possa querer um dia, sabe? E que a gente possa pedir a Deus sabedoria para que a gente possa lidar como mães, como esposa, enfim, como filhas, como noras e as partes mais difíceis, né? Que o Senhor venha quebrantando nosso coração, porque nós não somos nenhum docinho de coco, não, viu? A gente precisa reconhecer isso. Mas Jesus é bom e Ele vem nos restaurar. Então, mais uma vez, feliz Dia das Mães. Deus te abençoe muito. A você que já é mamãe, a você que tem a sua mãe, a você que ainda não tem a sua mãe, que você possa lembrar dela, lembrar desse presente que o Senhor deu para você durante todo esse período. E a você que é tentante, a você que busca tanto por ter um filho. Futuramente eu vou gravar um vídeo com uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, para contar esse testemunho para você. Porque Jesus faz e aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Basta que você se tranquilize, basta que você tenha certeza de que é no tempo certo. Mas que Deus te abençoe, apesar de qualquer coisa. Curta muito, o dia é nosso. Deus te abençoe, um cheiro enorme e até o próximo vídeo.